Em primeiro lugar, separar os dois grandes fenômenos, né? Do ativismo judicial e da judicialização da política. O ativismo judicial é quando, por exemplo, o Poder Judiciário se arvora no direito de, muitas vezes, ser protagonistas de pautas e matérias que, na verdade, não lhes caberiam. E a judicialização da política, muitas vezes, provocadas por partidos políticos que perdem no espaço democrático do parlamento. Não raras vezes o que vemos. Nós vemos um debate profícuo, um debate democrático aqui na arena de debates propícia, que é o parlamento, mas quando perdem, quando são derrotados no voto, eles não satisfeitos se socorrem justamente da Suprema Corte, vão até a Suprema Corte, judicializam a questão, promovendo e ajuizando ações que são atentatórias àquilo que nós simplesmente decidimos aqui no parlamento. E aqui eu queria citar alguns casos concretos. Eu não estou falando de ideologia aqui. Estou trazendo casos concretos. Por isso que eu quero dialogar respeitosamente com o outro lado, sobretudo o deputado Chico Alencar, deputado Patrus e os demais deputados da esquerda, porque estamos falando, quando a gente pensa em fortalecimento do parlamento, restabelecer a dignidade, a honradez desse parlamento, que muitas vezes sai enfraquecido quando se torna refém de determinadas medidas que são autoritárias, a gente tem que perceber o que reza a Constituição. A nossa Constituição Federal, por exemplo, é muito clara no seu artigo 49, que é uma competência exclusiva do parlamento, no seu inciso 11, trata da preservação da nossa competência em face da exorbitância de outro poder. Ou seja, quando há uma forma de extrapolar desse poder regulamentar, desse poder do próprio parlamento, nós temos o dever de agir. Isso está na Constituição. Então, o que significa usurpação de competência? É tudo aquilo que foge, que extrapola o próprio artigo 49 da Constituição, que é a competência privativa, ou melhor, exclusiva nossa, enquanto Congresso Nacional. Então, o que faz esse projeto de lei que vem em uma feliz hora, sim? E aqui, muitos tentaram imputar o projeto como um caráter revanchista, casuístico, político, o que é um absurdo, porque a proposição ela foi protocolada em 2016. Nem Bolsonaro estava no poder na época, então como se falar de que Bolsonaro, porque revanchismo não tem revanchismo. Agora, nós temos que tratar, sim, verificar os sintomas, verificar os problemas e tentar usar os antídotos, verificar quais são as medidas necessárias para realmente combater os problemas que nós temos. E hoje, o problema na configuração institucional do nosso país se chama, assim, ativismo judicial. Repito, é um protagonismo que muitas vezes não cabe ao Poder Judiciário. E eles usurpam a nossa competência e nós nada fazemos, muito pelo contrário. Muitos aqui, representantes eleitos democraticamente, o que fazem? Silenciam, são condescendentes, por conivência, por conveniência. E isso que é um absurdo. Então eu queria trazer aqui alguns rápidos casos concretos, queria a atenção dos nobres pares da esquerda, porque estamos falando não de ideologia, mas de fatos, para mostrar como que esse parlamento tem sido desrespeitado muitas vezes. Um primeiro caso concreto que eu queria trazer é justamente a famigerada DPF 54. A DPF 54, em que se permitiu o aborto em caso de anencefalia. Nós temos uma legislação, desde 1940, é verdade, que trata o aborto como crime. O parlamento brasileiro, por exemplo, assim entendeu. O aborto é um crime no Brasil, em que pese as escusas absolutórias, as excludentes de punibilidade contidas no artigo 128. Agora, a nossa Constituição Federal, ela é muito clara no seu artigo 5º, ao tratar como cláusula pétrea da inviolabilidade do direito à vida. Então, quer dizer, se a vida é inviolável, não precisa nem ter um marco ali de que é desde a concepção. Isso o próprio biólogo já determinou. Será que cabe o jurista subverter essa ordem, que é literalmente biológica? Será que o jurista pode perverter aquilo que a própria ciência já testou, que a vida começa na concepção? Então, quer dizer, isso que é casuísmo, isso que é conveniência, e é colocar ideologia onde existe simplesmente até algo que é literal. E a nossa Constituição Federal é de 88, então eu defendo, sinceramente, sei que sou voto vencido, mas eu defendo que sequer o artigo 128 do Código Penal deveria ter sido recepcionado, porque colide com o espírito constitucional. Colide na medida em que a Constituição ela fala da inviolabilidade. Não existem exceções. Aí será que o artigo 128, quando trata das escusas absolutórias, está realmente colidindo com esse espírito, como disse, do próprio artigo 5º? Então esse é o primeiro dado. Agora, a DPF 54, quando ela foi julgada perante a Suprema Corte, se permitiu a revelia do que o parlamento decidiu, o aborto em caso de anencefalia. Então, estou falando de primeiro caso concreto, uma usurpação de competência. Outro caso, a ADI 3510, que se permitiu a pesquisa de células tronco embrionárias. O parlamento tem uma decisão acerca disso. O parlamento tem uma lei vigente quanto a isso. Será que cabe ao Supremo Tribunal Federal simplesmente violar a nossa competência legislativa que está prevista na Constituição Federal? Então, outro caso concreto,
ADO 26, em que se criminalizou a homofobia equiparando a crime de racismo. Vejam, e não estou entrando no mérito da discussão, estou falando de um fato. Houve um desrespeito flagrante ao princípio da anterioridade legal, ao princípio da reserva legal, criação de tipo penal, sem lei prévia. Isso é uma violação, isso é um desrespeito profundo ao parlamento, sendo que aqui nesta casa, ou melhor, na casa ao lado, no Senado Federal, estava sendo discutido o PLC 122. Então, quer dizer, não houve mora legislativa, não houve inércia do parlamento. Voltando à questão do aborto, a ADPF 442, em que o PSOL ajuizou perante a Suprema Corte, uma ADPF com a intenção de legalizar, descriminalizar, melhor dizendo, descriminalizar o aborto até 12 semanas de gestação. Então, quer dizer, nós temos uma lei vigendo no país, nós temos uma Constituição, nós temos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, que não abrem precedentes para isso, não abrem margem para dúvida, sequer temos brechas legislativas quanto a isso, a defesa da vida. Agora, será que pode um partido político provocar a Suprema Corte, que em que pese seja contra-majoritária, para decidir a contrário senso da sociedade? Será que isso é possível? E é por isso que, dialogando com o nobre deputado Helder Salomão, que falou sobre o interesse da sociedade, eu trouxe, sim, aqui ao meu lado, mais de 300 mil assinaturas físicas em favor deste projeto de lei 4754. Quem quiser fazer a conferência está aqui, fiquem à vontade. E por que nós trouxemos aqui para que todos vejam, todos saibam? Porque aqui é a prova. São mais de 300 mil assinaturas físicas contra o ativismo judicial e em favor do projeto de lei 4754. Porque quando o projeto de lei ele trata da tipificação de crime de responsabilidade dos ministros da Suprema Corte, a usurpação de competência, não é algo automático. Não é simplesmente, olha, houve um crime de responsabilidade, automaticamente ele vai ser destituído do cargo. Não é assim que funciona, não é automático. O projeto ele viabiliza o óbvio, que em havendo um crime de responsabilidade, o que tem que acontecer? O Senado Federal precisa instalar uma comissão e assim apurar o crime de responsabilidade. E assim sim, depois de superar toda essa etapa, aí sim vai haver a destituição, por assim dizer, do cargo. Não é automático. Então, qual é o medo de se votar o projeto dessa natureza? Não existe inconstitucionalidade quanto a isso. Estamos fazendo tudo à luz da Constituição.